Fala galera, aqui é o Professor Denis com mais uma revisão. Na aula de hoje eu vou trazer para vocês um pouquinho sobre o censo demográfico. O que é o censo demográfico? O que é o censo demográfico? Não sei. É uma pesquisa feita pelo IBGE, geralmente a cada 10 anos, que indica a quantidade de moradores no município e dados sobre idade, gênero, etnia, tempo de residência, escolaridade, saúde, entre outros. Na tabela que vocês podem ver agora, podemos observar que essa pesquisa começou a ser feita no ano de 1872 e o último dado é do ano de 2010. Afinal, 2010, 2020, 2030, nós chegamos em 2020, então não temos ainda próximos dados. Analisando os dados, você percebe que houve um crescimento muito grande, de cerca de 180 milhões de habitantes no Brasil. E esse crescimento se deu a dois fatores. O primeiro foi a grande quantidade de imigrantes que o país recebeu a partir do século XIX. Aqui nós temos o mapa mundi. Desses imigrantes que vieram, a maioria foi do continente europeu. Como exemplo, temos os portugueses, que vieram de Portugal, espanhóis, que vieram da Espanha, alemães, que vieram da Alemanha, italianos, que vieram da Itália, poloneses, que vieram da Polônia, mas não foi só do continente europeu, vieram também do continente asiático. Um exemplo clássico e coerente são os japoneses, que vieram do Japão. E é claro que isso não impediu que viessem outros imigrantes de outras regiões do mundo, tá? Mas esses exemplos que foram dados são os que vieram em maior quantidade nesse período. E o crescimento natural vegetativo da população. Até o ano de 1940, o crescimento natural da população brasileira era lento, era devagar, ele é com muita calma. Por quê? Porque até esse momento a mortalidade infantil era muito alta, as pessoas sofriam com muitas doenças e moléstias, má alimentação, falta de saneamento básico. Todos esses fatores acabavam fazendo com que as pessoas vivessem menos. Então, a ideia era que, mesmo nascendo muita gente, morria muita gente. A partir de 1950, houve uma melhora significativa nos serviços de saneamento básico e também a medicina avançou bastante. Então, o que antes pegou a doença vai morrer, a partir desse ano, de 1950, havia talvez uma cura, ou alguma solução, algum tratamento, algo que pudesse permitir que essa pessoa tivesse uma sobrevida maior ali. Uma vida maior. E graças à vacinação também a taxa de mortalidade caiu bastante. Nas últimas décadas, como vocês mesmos sabem, as pessoas acabam tendo menos filhos. Por que será? Por que as pessoas têm menos filhos? Não sei. Nas últimas décadas, vocês podem observar que as pessoas têm cada vez menos filhos. Antes, a sua avó, a minha avó, talvez, bisa, tinham 12, 11 irmãos, 10 irmãos, 6, 7... E hoje vocês e eu temos 1, 2, 3 irmãos, quando muito. Você pode observar essa relação de ter cada vez menos filhos na pirâmide etária brasileira. Você consegue perceber que o número de crianças da base da pirâmide, como você já sabe, eu sei que você sabe, temos a base, o corpo e o ápice. Base, corpo e ápice. É importante observar o desenvolvimento da pirâmide etária para conhecer a evolução da população, o nível de desenvolvimento social e econômico, além de orientar o planejamento público. Afinal, se você observa em uma pirâmide que temos muitos jovens e adultos, é necessário tomar medidas para beneficiar esses grupos, ou seja, mais empregos, mais saúde, estradas. E se você observar a pirâmide do 2010, você percebe que o ápice da pirâmide é formado por 11% da população, ou seja, 11% da população tem mais de 60 anos. Tendo mais pessoas acima de 60 anos, é necessário que o governo tome medidas. Como quais medidas? Melhora no serviço de saúde pública, melhores investimentos na questão de aposentadorias, para que a pessoa idosa consiga se sustentar sem depender da ajuda de familiares. Movimentos da população brasileira.
Como vocês já sabem, o Brasil é um povo com uma enorme diversidade. E essa diversidade se dá à vinda de várias pessoas de vários lugares para o Brasil. Além disso, as pessoas do Brasil mesmo se movimentam dentro de nosso país. Afinal, quem não conhece alguém que veio de outro estado, de outra cidade, de outra região brasileira e até de outro país? Um conceito importante para vocês lembrarem é o que é migração. Migração é um processo de movimento de pessoas de um lugar para outro. A pessoa que sai do seu lugar de origem para morar em outro é chamado de emigrante. Quando a pessoa chega no seu lugar de destino, ela passa a ser chamada de imigrante. A migração não é apenas de um país para o outro, ela pode ocorrer no mesmo país, entre municípios ou estados. Nesse caso, ela é chamada de migração interna. A migração que eu dou maior destaque é a migração do campo para a cidade, que é chamada de êxodo rural. Analise esse gráfico e perceba que até o ano de 1960, a população rural era maior do que a urbana no Brasil. Entretanto, a partir de 70, o ano 2000 e 2010, a população rural foi ultrapassada e ficou menor do que a população urbana, ou seja, mais pessoas morando na cidade. O êxodo rural acontece quando as pessoas buscam melhores condições de vida na cidade. Geralmente, o êxodo rural ocorre porque os trabalhadores rurais acabam encontrando muitas dificuldades na área rural e então decidem migrar para a área urbana, para as cidades. Normalmente, eles estão em busca de melhores condições de vida. Porque o trabalhador rural sai da área rural para ir para a área urbana? Por questões como salários baixos, falta de serviços essenciais como encanamento de esgoto, luz elétrica, encanamento de água, gás, segurança, luz elétrica, internet, Wi-Fi da Oi Velox 3 megas, substituição da mão de obra por maquinário, por máquinas, um cara carpino vira um trator, a substituição da mão de obra pela mecanização dos campos. A partir da década de 1950, houve uma intensa industrialização de muitas unidades federativas. São Paulo foi uma das mais importantes. O que aconteceu? Muitas pessoas migraram do Nordeste para São Paulo, porque lá na região do Nordeste eles estavam encontrando as dificuldades que eu citei antes. Para eles se tornou uma grande oportunidade ir para São Paulo em busca de melhores condições de vida. Muitas pessoas também migraram da região Sudeste, da região Nordeste para Centro-Oeste, para ajudar na construção de Brasília. Além da questão do êxodo rural, aconteceu também de muitas pessoas da região Nordeste migrarem para a região Norte, para trabalhar com lavouras, com extrativismo mineral, que é o garimpo, e na agricultura. Houve também um movimento de pessoas do Sul e Sudeste em direção às áreas agrícolas do Centro-Oeste. Na década de 1980, o Brasil passou a ter indústrias mais bem distribuídas do país, resultando em novos fluxos migratórios para diversas áreas urbanas. Veja as imagens. Aqui, acolá, estou mostrando um monte. No final da década de 2000, a migração interna diminuiu bastante. Muitas pessoas deixaram de sair das suas regiões para procurar uma vida melhor em outras regiões. E inclusive, algumas pessoas voltaram para a sua região de origem. Essa volta ao lugar de origem chama-se migração de retorno. Os imigrantes, quando saem de sua unidade federativa natal, eles levam consigo seus hábitos, costumes, culinária, tradições, religião, dentre outros. Então não é porque a pessoa saiu de um lugar que ela vai abandonar esse lugar fica nela. Já ouviu o ditado? Você pode até sair do lugar, mas o lugar não sai de você? É isso, eu acho.